Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Juliana, sou médica, sou clínica, sou cardiologista e atuo na cidade do Rio de Janeiro. Hoje o assunto do vídeo é um assunto muito importante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre obesidade. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, estima que hoje a obesidade é um sério problema. Eles falam inclusive em epidemia. 1 a cada 8 pessoas são obesas no mundo hoje em dia. E obesidade, infelizmente, ainda sofre muito preconceito por parte da sociedade, né? Muitas pessoas não identificam isso como uma questão de saúde, como uma doença. Mas sim, obesidade é uma doença que envolve comportamento, envolve padrões sociais e culturais, envolve a nossa alimentação ruim e muitas das vezes distúrbios hormonais e outras doenças por trás. A gente sabe que as pessoas com obesidade têm um aumento da morbimortalidade e também tem associação com uma série de doenças como hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia. Consequentemente, essas pessoas têm um aumento do risco cardiovascular e eventos cardiovasculares. Tá? Então, é fundamental que seja identificado, que seja diagnosticado e devidamente tratado. Hoje em dia, a gente tem uma série de tratamentos novos, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Tá? Então, como é que a gente faz esse rastreio? No consultório, toda consulta, você será pesado e sua altura será medida se você não a souber. Tá? E a partir da relação do peso com a altura, a gente faz o cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Tá? E o IMC gera um valor para a gente. Esse valor de 20 a 25 é um valor normal, significa que você está dentro do seu peso. Tá? De 25 a 30, isso indica um sobrepeso. De 30 a 35, obesidade, grau 1. 35 a 40, obesidade grau 2. E acima de 40, uma obesidade mórbida. Tá? Quanto maior o grau de obesidade, maior o risco de desenvolvimento de outras doenças e eventos cardiovasculares. Tá? E só o IMC é um valor suficiente para a gente dar esse diagnóstico? A princípio, o diagnóstico de obesidade já é definido pelo IMC, mas a gente sabe que, eventualmente, atletas, fisiculturistas, por exemplo, que têm muito aumento de massa muscular, essas pessoas têm IMCs aumentados, mas não às custas de gordura, mas às custas de uma massa muscular muito aumentada. E essas pessoas não necessariamente são obesas. Então, o IMC é um dado de partida, mas outras coisas que a gente avalia é a medida da circunferência abdominal, tá? Que é até 102 para homens e até 88 para mulheres, que a gente sabe que essa gordura, esse aumento da circunferência abdominal está relacionado com a gordura visceral, que é essa gordura que fica entremeada entre os órgãos. É a gordura que faz de fato mal para a saúde. E o que a gente avalia também é o percentual de massa magra versus o percentual de gordura. Isso é muito bem avaliado através de métodos como bioimpedância, muito feitos em nutricionistas e nutrólogos. Tá? Então, esse método da bioimpedância ele vai também definir qual é o percentual do nosso peso é massa magra, ou seja, músculos, e qual é o percentual de gordura. E através desses dados a gente consegue dar o diagnóstico de sobrepeso ou de obesidade. Tá? Bom, em relação ao tratamento da obesidade, quando que a gente vai tratar? Sempre que a gente tiver com IMC acima de 25, já indica o início de tratamento. O tratamento inicial é com mudanças do estilo de vida, tá? Que englobam a gente melhorar a nossa alimentação, que a gente fala bastante aqui nos vídeos, né? E melhorar os nossos hábitos de exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, tá? Mas a gente sabe também que sobrepeso e obesidade estão muito associados com com comportamentos, né? Então é fundamental, em muitas das vezes, avaliações psicológicas para auxiliar nesses casos, tá? Porque o que a gente precisa é mudar o comportamento, é tomar consciência do que a gente está ingerindo e quais são os estímulos que a gente vive ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida, que nos fazem fazer escolhas piores, né? Nos fazem ingerir alimentos que não são saudáveis para a gente. Então, quais
são os triggers que desencadeiam isso? Qual é nível de estresse, para a gente poder controlar nível de estresse, é privação de sono, para a gente poder melhorar o sono. Então, tudo isso está associado a essas medidas comportamentais que a gente acaba descontando em cima da comida. Então, é importante tomar consciência dessas medidas comportamentais também, para a gente poder conscientizar o que a gente está ingerindo. Isso é parte do tratamento, tá? Vários pacientes, só com as mudanças do comportamento, mudanças alimentares, início de atividade física, já conseguem atingir o peso ideal. Outros não. Tá? Então, quando é que a gente inicia tratamento clínico para obesidade e sobrepeso? Com IMC acima de 27, se tiver alguma doença associada, por exemplo, pressão alta, diabetes, hipercolesterolemia, já é indicado a gente começar tratamento clínico. Tá? Hoje em dia a gente tem 2 tratamentos que são os mais famosos, tá? Que é a semaglutida, que são o Wegovy, o remédio mais famoso, né, o Ozempic, que são, na verdade, canetinhas aplicadas uma vez por semana. Tá? Esses remédios eles foram desenvolvidos inicialmente para tratar diabetes, mas viram que um efeito colateral muito importante deles é uma gastroparesia importante, ou seja, eles reduzem a atividade, a motilidade do estômago, então dá a sensação de um estômago cheio por mais tempo e, consequentemente, você ingere menos comida, faz um déficit calórico e consegue emagrecer. Tá? É assim que esses remédios causam a perda do peso e causam perdas de peso significativas. E recentemente no mercado brasileiro agora chegou o Mondiauro, que é a tirzepatida, que é um remédio análogo do Wegovy, do Ozempic, mas com potências maiores. Tá? Então ele é ainda mais eficaz nesse percentual de perda de peso. Tá? Bom, então o IMC acima de 27, se tiver algum fator de risco, já teria indicação de começar tratamento com esses medicamentos, tá? IMC acima de 30, mesmo sem fatores de risco, a gente trata, tá? IMC acima de 30, a gente avalia em alguns casos sobre a cirurgia bariátrica, tá? Acima de 30, a gente já está aí autorizado a individualizar e conversar sobre. Lembrando que se você for um candidato a uma cirurgia bariátrica, é fundamental que você passe por uma série de avaliações antes, né? É fundamental o controle disso junto com uma nutricionista, junto com um psicólogo, junto muitas das vezes de um psiquiatra, porque infelizmente o que precisa mudar é realmente o comportamento, é tomar consciência do que se está ingerindo, né? Até porque quando você faz uma cirurgia bariátrica, esse comportamento ele precisa mudar, senão existem riscos nesse pós-operatório. Tá? Mas esses são casos aí mais selecionados. A maioria dos casos a gente vai conseguir tratar com remédios e com mudança aí do estilo de vida, tá? Lembrando que quando a gente inicia um tratamento, a gente seta objetivos, né? A gente seta perdas de peso em determinado tempo. Tá? Então, e é importante que seja feito esse acompanhamento seriado, para justamente ver se você está tendo a resposta adequada ao tratamento e se você não tiver, o que está acontecendo de falha para a gente poder ajustar. Tá? Então, se você está em tratamento de obesidade, é fundamental que você siga um acompanhamento regular com o seu médico, com o seu clínico, com o seu endócrino, cardiologista, para que você tenha os melhores resultados possíveis. Tá? Lembrando que a perda de peso ela está associada com melhor controle pressórico, com melhor controle da glicose, com melhor controle do colesterol, com melhor qualidade de vida, tá? E com diminuição da morbimortalidade. Tá bom? Então, não negligenciem, a obesidade é uma doença que exige tratamento, precisa de atenção e acompanhamento médico regular. Tá bom? Fiquem ligados aí para os próximos vídeos e qualquer dúvida eu estou à disposição.